Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. A graça de Deus. Esse será o tema que nós vamos conversar durante essa semana. E quando eu penso em graça de Deus, eu vejo bênçãos, bondade, benignidade, um favor imerecido que Deus nos dá e que muitas vezes nós desprezamos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês durante essa semana. Quando nós pensamos sobre a graça de Deus, parece que nós fazemos uma distinção muito grande entre aquilo que está no Antigo Testamento e aquilo que está no Novo Testamento. Muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso Deus, quando lemos o Antigo Testamento, o livro de Josué, Juízes, lemos sobre os profetas, lemos sobre a história dos reis, nós vemos muitas vezes o juízo de Deus, os grandes julgamentos de Deus. Nós vemos sobre o Deus que é o Deus zeloso, o Senhor dos exércitos, o Deus vingador. Quando nós abrimos o primeiro capítulo lá de Naum, nós ficamos impressionados na descrição de quem é esse Deus. Deus zeloso, Deus vingador, o Deus dos exércitos, o Deus que julga, o Deus que manifesta a sua ira. Esse, muitas vezes, é a noção que nós temos do Deus do Antigo Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, principalmente a partir dos Evangelhos, no livro de Atos, nós começamos a ver um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão, um Deus de uma profunda misericórdia. Parece que a gente faz distinção entre a graça de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu amo o Antigo Testamento. Aliás, eu gosto de estudar muito mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. E quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo muito do juízo, do julgamento, do Deus zeloso, do Deus dos exércitos, do Deus vingador, mas eu vejo também muita graça de Deus. Em cada uma das histórias, em cada um dos personagens, em cada um dos profetas, em cada um dos reis do Antigo Testamento, eu vejo a profunda graça de Deus. E é isso que nós vamos estudar um pouco durante essa semana, a graça de Deus no Antigo Testamento, só que particularmente, pontualmente, nós vamos estudar a graça de Deus sobre alguns reis de Israel. Reis que eu selecionei, reis que eu pude verificar a grande manifestação, a profunda manifestação da graça de Deus sobre alguns desses reis. Falando então sobre os reis, eu fiz então a seguinte distinção aí. Coloquei todos os reis de Israel. Primeiro os reis do Reino Unido, Saul, Davi e Salomão. Depois eu coloquei do lado os reis do Reino do Sul, o Reino de Judá, começando com Roboão até o rei Zedequias. E depois os reis do Reino do Norte, os 19 reis do Norte, começando com Jeroboão, indo até Oséias. Se somarmos aí, nós temos 42 reis. 42 reis. Alguns deles experimentando profundamente a graça de Deus. E desses 42 reis, eu quero fazer uma pergunta para vocês. De todos esses reis, todos esses 42 reis, qual foi o rei que gozou de mais privilégios? De todos esses reis, qual foi o rei que, sobre a sua pessoa, sobre o seu reinado, sobre aquilo que ele realizou, ele usufruiu dos maiores benefícios, dos maiores privilégios? Qual foi esse rei? Salomão. Muito bem, todos acertaram. Salomão. Vamos começar hoje falando sobre o grande rei Salomão e tudo aquilo que esse homem viveu, tudo aquilo que ele experimentou, tudo aquilo que ele gozou, a profunda graça de Deus sobre esse homem. Salomão, o mais privilegiado dos reis de Israel, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, no Reino Unido, Reino dividido, de todos os reis, o mais privilegiado desses reis. Eu vou citar vários textos bíblicos, todos eles estão mencionados aí, vocês não precisam anotar, quem estiver anotando, porque depois, na minha profunda graça sobre vocês, eu darei esse slide para vocês, tá bom? Os slides de toda semana eu vou dar para vocês. Esse homem, então, Salomão, ele foi escolhido, selecionado pelo seu próprio pai.
Salomão não deveria ser o próximo rei de Israel no lugar do seu pai Davi, mas ele foi escolhido, selecionado para ser rei no seu lugar. Olha o que o texto bíblico diz. O rei, ele fez um juramento. Juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades, que sem dúvida, hoje mesmo eu vou executar o que eu jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho, Salomão, me sucederá como rei, e ele se assentará no meu trono, no meu lugar. Gente, quem fez isso, quem declarou isso, quem jurou isso, foi seu pai, Davi. Eu juro, o meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu lugar. Quando a gente vê a família de Salomão, a família de Davi, as esposas de Davi e os filhos de Davi, nós vemos que Salomão não era para ocupar esse trono no lugar de seu pai Davi. Ainoã teve um filho chamado Aminon, Abigail, Quileabe, Maaca, Absalão, Agite, Adonias, Abital, Cefatias, Egla e Treão, e Batseba teve 4 filhos, todos esses nascidos lá na cidade de Jerusalém. Esses eram os possíveis sucessores do rei Davi. Aminon morreu, não pôde suceder ao seu pai. Quileabe morreu, não pôde suceder a seu pai. Absalão morreu, não pôde suceder a seu pai. Pela lógica, quem deveria ocupar o trono no lugar do seu pai, Davi, era o filho Adonias, e ele lutou pelo trono, mas o escolhido foi quem, gente? Foi o Salomão, um filho de Batseba, aquele com quem ele havia se adulterado. O 4º filho de Batseba vai ocupar o seu lugar, escolhido especificamente por seu pai para ocupar o trono. Mas os textos com relação a Salomão continuam. Deus chama ao rei Salomão e fala o seguinte para ele. Olha o que Deus fala para Salomão. Tudo está à sua disposição. 1 Reis 3,15. Em Gibeon, o Senhor Deus apareceu a Salomão num sonho à noite e disse a ele: peça-me o que você quiser e eu te darei. Olha, gente, o que Deus falou para Salomão. Salomão, pode me pedir o que você quiser. Tudo aqui está à sua disposição e eu vou te dar. Você já viram o gênio da lâmpada? Oferecendo, coloca aqui, peça o que você quiser, eu vou te dar. Só que o gênio da lâmpada é uma historinha, aqui é verdade. Deus se coloca diante de Salomão, o grande Deus se coloca diante de Salomão e fala para ele: Salomão, você pode me pedir o que você quiser e eu vou te dar. Além disso, Salomão, como todos nós sabemos, tinha uma sabedoria incomparável. Olha o que diz o texto. Por isso Deus lhe disse: farei o que você me pediu, e eu te darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Nunca houve ninguém haverá como você. Jamais haverá um homem como você. Porque Salomão pediu o quê? Sabedoria. Deus colocou tudo à sua disposição e Deus deu a ele sabedoria. Olha o que diz um texto pontuando como era a sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável como a areia do mar, um conhecimento tão imensurável como a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Itã, mais sábio do que Emã, Calcal e Dardas, filhos de Maol, provavelmente os grandes intelectuais da época. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor, e por causa dessa sua sabedoria, ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o sopro que brota do muro, além de compor músicas, além de
compor provérbios, ele era um botânico, também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Creio eu que, se nós tivéssemos acesso àquilo que Salomão escreveu, de botânica, de zootecnia, nós teríamos algumas descobertas do século XIX, XX, XXI, Salomão já tinha descoberto. Tal era a grande sabedoria desse homem, imensurável como a areia que está no mar. Provérbios, cânticos, zootecnia, botânica e etc. Todos os homens vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Mas além dele ter sido selecionado por Deus, Deus ter colocado tudo à sua disposição, esse homem ter uma sabedoria incomparável, Deus também deu a Salomão riqueza, fama e poder. Olha o que diz o texto, olha que coisa. Também eu te darei o que você não me pediu. Você me pediu sabedoria, mas eu vou te dar muito além do que você me pediu. Riquezas e fama. De forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. Você será o rei durante o tempo em que você estiver reinando em Israel. Riquezas e fama. Além disso, o reino de Salomão era um reino de paz, era um reino de prosperidade. Foi um rei que reinou em Israel numa época extraordinária. Talvez a melhor época de toda a história de Israel foi a época do rei Salomão. Opa! O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. E olha a definição de como era o povo de Judá, de Israel, na época do rei Salomão. Eles comiam, eles bebiam e eles eram felizes. Na época do rei Salomão, havia manifestações reivindicando coisas, gente? Não. O povo saía pedindo melhores salários, o povo ia pedindo diminuição disso ou daquilo, nada disso, gente. Na época do rei Salomão, o povo era feliz debaixo do governo desse grande rei. Eles comiam, eles bebiam e eles eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde Eufrate até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Nunca o povo de Israel governou sobre tantos reinos como na época do rei Salomão. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viviam em segurança. Não havia necessidade de guardinhas andando por aí tomando conta. Não havia necessidade das casas ficarem fechadas, trancadas. Havia segurança no reino de Israel. Cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão, gente, um homem, um rei tremendamente privilegiado. E esse homem foi um realizador de grandes sonhos. Qual era o sonho maior do seu pai? Construir o templo na cidade de Jerusalém. E Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas Deus deu a Salomão o privilégio de realizar o grande sonho do seu pai. Olha o que diz esse texto, eu acho muito interessante. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você matou muita gente. Você, Davi, empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho. Salomão ainda não tinha nascido, gente. Você terá um filho que será homem de paz. E eu farei com que ele tenha paz com todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, Deus estava dando, além de prosperidade, Salomão, o seu filho vai ter paz no seu reino. E Deus dá o nome desse filho. Seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. É ele quem vai construir um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu pai
e ele me será filho. Olha que expressão, olha a profunda graça de Deus sobre Salomão. Deus dizendo, eu serei seu pai e ele me será o meu filho, e eu firmarei para sempre o reinado dele sobre Israel. Meus irmãos, olhando esse quadro todo aqui, esse homem foi profundamente abençoado por Deus ou não? Profunda graça de Deus sobre Salomão ou não, gente? Tanta bênção, tanta graça, tanta escolha pessoal de Deus, do seu pai Davi, riquezas, fama e poder, tudo à sua disposição, paz, prosperidade, sabedoria incomparável. Salomão, um homem que gozou profundamente a graça de Deus. Mas Salomão, um homem que desprezou a graça de Deus. Um homem que desprezou tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Não usufruiu da graça e vai sofrer as consequências disso. Como e quando Salomão desprezou a graça de Deus? Quais foram as duas maiores obras de Salomão? As duas grandes obras de Salomão foram o quê? O templo e as duas maiores obras de Salomão descritas no texto bíblico. Quais foram as duas? O templo e o seu palácio. Vamos lá. Primeiro, o templo, o grande templo de Salomão. Nós já lemos, nós em Panorama a gente fala sobre isso, o texto que fala a riqueza do templo de Salomão. Primeiro, Crônicas 22:14 fala aí quanto ele usou de prata e ouro para a construção do templo, e nós chegamos à conclusão que basicamente Salomão gastou na construção do templo, mais ou menos hoje, nos valores de hoje, somente em ouro e prata, aproximadamente 17 a 18 bilhões de dólares. Ouro, prata, fora ferro, madeira, pagamento de bronze, pagamento dos seus empregados. Foi uma fortuna incalculável aquilo que foi usado para a construção do templo, a maior obra de Salomão. Mas, vamos ler um texto, vamos lá, 1 Reis 6:38. Isso aí eu não coloquei nos slides. 1 Reis 6:38. Na conclusão do templo, o texto bíblico diz: e no ano 10º, no mês de Bul, que é o 8º, se acabou esta casa, o templo, com todas as suas dependências, tal como devia ser. E o texto bíblico termina no capítulo 36, no capítulo 6, dizendo o seguinte: levou Salomão 7 anos para edificá-la. Agora, o versículo seguinte é muito interessante, gente. Por quê? Nessa época, quando Jeremias escreveu o 1 Reis, tinha capítulos? Tinha versículos? Não, era um texto sequenciado. E no original, no hebraico, começa o versículo seguinte, mais ou menos dizendo o seguinte: porém, edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Para construir o templo do Senhor, Salomão levou 7 anos. Para construir os seus palácios, porém, Salomão levou 13 anos. Isso já começa a nos mostrar como estava o coração de Salomão a ele mesmo. O templo do Senhor, 7 anos. Os seus grandes palácios, 13 anos para os concluir. E Deus tinha dado uma advertência no livro de Deuteronômio para Moisés. E Deus tinha dado a seguinte advertência. Deuteronômio 17:17. Vamos ler lá. Uma advertência que foi dada para Moisés no final da caminhada, já na entrada de Canaã, para a segunda geração de israelitas, Moisés diz o seguinte:
tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Salomão ouviu essa advertência do Senhor. Olha o que diz o reinado de Salomão. Vamos ler 1 Reis capítulo 10. 1 Reis capítulo 10. Eu queria destacar o versículo 27. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Na época de Salomão, prata era o que, gente? Era como pedra. Estava à disposição. Qualquer um poderia ter, estava lá à disposição, tal a quantidade de prata e ouro que havia no reinado de Salomão. E o Senhor disse para ele, tinha dito para Moisés, não multiplicarás para si prata ou ouro. Nem multiplicará para si o que mais? Que no texto diz lá, mulheres, 1 Reis, capítulo 11. Vamos lá, continuando aí, o versículo seguinte. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A estas mulheres se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como foi de Davi, seu pai. Gente, o que o texto bíblico diz aí? Quantas mulheres Salomão teve? 300 mulheres e 700 mulheres e 300 concubinas. E o texto bíblico diz o seguinte, gente, a estas mulheres Salomão se apegou pelo amor. Ele conseguia amar todas essas mulheres. A essas mulheres ele se apegou pelo amor. Olha a situação que estava acontecendo com relação ao rei Salomão. 1 Reis capítulo 11. Vem uma advertência do Senhor. Versículo 9. Pelo que o Senhor, agora começa a ação do Senhor, a graça que Deus tinha se manifestado sobre Salomão, e esse homem despreza a graça de Deus, a consequência. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviar o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Em sonhos, 2 vezes Deus apareceu a Salomão e falou pessoalmente a Salomão. E acerca disso lhes tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso, disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a quem escolhi. Então, gente, a indignação de Deus contra Salomão, diante da idolatria pessoal de Salomão, diante da idolatria no reino, e esse homem vai perder o reino e o reino vai se dividir. Essa vai ser a consequência do pecado de Salomão. Conhecemos isso na história no Antigo Testamento. Mas esse homem, depois de ter desprezado profundamente a graça de Deus, no final da sua vida, Salomão vai escrever um livro. Qual que é o livro que Salomão escreve no final da sua vida? Eclesiastes. Agora, ele faz uma análise filosófica da vida no livro de Eclesiastes. E a conclusão que Salomão chegou da vida no final do livro de Eclesiastes, ele diz, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Nenhum proveito há debaixo do sol.
Concordamos com essa definição de Salomão, gente? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo dos... Nós concordamos com essa conclusão que Salomão chegou da vida? Concordamos ou não? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, tudo é inútil, não vale a pena nada. Gente, se fôssemos nós que chegássemos a essa conclusão, simples mortais, tudo bem. Mas olha quem foi Salomão, gente. Salomão foi um homem que teve uma larga inteligência, uma sabedoria incomensurável como a areia do mar. Foi um grande pesquisador, um grande conhecedor da botânica, da zootecnia, etc. Foi um grande escritor. Vários livros escritos por Salomão. Como sonharíamos em ser como Salomão? Foi um grande edificador. Cidades construídas por Salomão, o grande templo de Salomão, os palácios de Salomão, as grandes construções feitas por esse homem. Homem influente. Povos de todas as nações vinham ter contato com Salomão. Esse homem gozou de todo tipo de prazer, estava à sua disposição. Qualquer coisa no qual ele poderia ter prazer, ele encontrava. Homem extremamente sábio, homem poderoso, famoso, riquíssimo. E qual a conclusão que Salomão chegou da vida com tudo isso que ele teve? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Gente, as coisas que Salomão teve são as coisas que nós procuramos. As coisas que ele obteve, aquilo que ele conseguiu durante a sua vida, são o que nós procuramos. Riqueza, inteligência, fama, poder, sabedoria, é o que nós queremos. Ser um bom escritor, poder edificar, poder ter coisas. As coisas que ele teve são as que nós procuramos. E será que nós vamos chegar às mesmas conclusões que Salomão chegou da vida depois de ter tudo que ele teve? Tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Salomão tinha razão quando ele escreveu isso, gente? Tinha. Vamos lá. Por que Salomão chegou a essa conclusão da vida, gente? Eu quero ler esse texto, eu quero que vocês analisem comigo por que Salomão chegou a essa conclusão da sua vida. O que ele diz? Vou ler o texto. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isto era vaidade. Do riso, eu disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo dos céus durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardim e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso é a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E ele chega a essa conclusão depois de tudo isso que ele viveu, e ele chega à conclusão de que tudo era vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Meus queridos irmãos, por que Salomão chegou a essa conclusão no final da sua vida? Em cima desse texto. Está claro. Está claro, gente. Por que Salomão chegou a essa conclusão da vida? Edifiquei para mim casas. Plantei para mim
vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes. Amontoei também para mim prata e ouro. Eu me engrandeci e sobrepujei a todos. Tudo quantos desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Gente, por que Salomão chegou a essa conclusão no final da sua vida, gente? Porque ele vivia em função dele mesmo. Fiz casas para mim, açudes para mim, palácios para mim, prazeres para mim, ouro e prata para mim. E porque ele fez essas coisas em função dele mesmo, Salomão chega ao final da sua vida e fala: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol, porque eu vivo em função do quê, gente? E vivo em função de mim mesmo. O que é tudo é correr atrás do vento? Esse trenzinho está me ajudando. Eu ocupo o primeiro lugar. E as minhas coisas e as minhas realizações em primeiro lugar. Se as suas coisas, as suas realizações, os seus planos, as coisas que vocês têm estão em primeiro lugar, eu garanto para vocês, vocês vão chegar no final da sua vida frustrado como Salomão chegou no final da sua vida, angustiado como ele chegou no final da sua vida, depressivo, e ele vai falar: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Gente, quantas pessoas têm o seu trabalho em primeiro lugar? Eu trabalho para mim mesmo. E quando essas pessoas se aposentam, a vida perdeu o sentido. Quantas pessoas amam tão profundamente a sua família, quando os filhos saem de casa, a vida parece que perdeu o sentido. Quantos valorizam tanto um amigo, que quando o amigo se vai, a vida parece que perdeu o sentido. Essas coisas que estão nos cercando, se essas coisas ocupam o primeiro lugar da nossa vida, quando essas coisas saem, parece que não que nós perdemos determinadas coisas, mas parece que a vida perde o sentido. Gente, quantas pessoas trabalharam a vida inteira, quando se aposentaram, perdeu o sentido, parece que a pessoa só espera a morte. Porque eu vivi em função do meu trabalho, eu vivi em função da minha família, eu vivi em função dos meus filhos. E parece que quando essas coisas somem, deixam de existir, perde-se o sentido da vida. Mas, deixa eu ver se eu falo agora. Um exemplo pessoal da nossa casa. Quando nós construímos a nossa casa aqui, Palavra da Vida, durante 3 anos, lutamos, batalhamos, ajuntamos dinheiro, guardamos em poupança e tal, construímos a casa que nós gostaríamos de construir, a casa dos nossos sonhos. Logo nós chegamos aqui, no primeiro mês, a gente comprou o terreno, sonhamos com essa casa, construímos a casa. Final dos anos, 2000, construímos nossa casa. Mudamos no finalzinho do ano. Eu lembro que a gente mudou no final do ano, final de dezembro, início de janeiro, estávamos mudando para nossa casa. Fevereiro daquele ano, uma chuva, gente, uma torrencial tomou conta desse lugar. E a minha casa ela fica mais embaixo, né, de um monte daquele morro ali, e a água começou a descer dos morros, começou a descer das casas de cima e tal. E não tinha um murinho na frente da minha casa, e a água foi entrando na garagem, entrou na sala, entrou nos móveis, gente, e eu e minha esposa, coitada, nós com rodinha ali, tentando impedir que a água entrasse na nossa casa. Aquela lama naquele piso branco, nossa, não lembrar. Fevereiro do ano 2001, é isso, esposa? É isso? Ano 2000, ok. No ano seguinte, fevereiro do ano seguinte, a mesma coisa. Gente, a minha rua virou uma piscina, aquela piscina.
e a água entrando na nossa casa. Resolvemos então fazer um murinho em frente à nossa casa para poder impedir que a água entrasse e tomasse conta da nossa casa. No ano seguinte, 2002, estávamos num culto lá na IECA, e aquela chuva. Aí nós estávamos lá no culto, precisamos voltar urgente para casa. O que está acontecendo na nossa casa? E voltamos correndo. E, à medida que a gente estava vindo, a gente só via barranco caindo, via árvores caindo. Nossa, não quero nem ver o que está acontecendo lá. Quando chegamos, a água não entrou na nossa casa por causa do murinho. Mas de um lado ali onde entra o carro, a água entrou por ali. E foi lá, derrubou o muro, derrubou a nossa fossa, entrou água na piscina. Foi assim uma loucura. E eu percebi o seguinte: havia um sério problema comigo com relação à casa. Aquela casa estava ocupando um lugar que não devia ocupar no meu coração. Aquela casa estava ocupando um lugar, talvez um primeiro lugar, diante de todo o esforço, de todo o dinheiro, começou a ocupar um valor muito grande no meu coração. O que eu fiz? Entreguei minha casa para o Senhor. E quando entreguei a casa para o Senhor, nunca mais chuva, tempestade. Teve um dia que chegou pertinho, chegou na porta da sala, mas não entrou. E quando entreguei minha casa ao Senhor, gente, eu sei o que virou minha casa. Virou um clube. Virou uma extensão da palavra da vida. Temos cuidado, temos zelo, gostamos da nossa casa, amamos a nossa casa, mas ela não ocupa esse lugar. Quantas pessoas vão lá, usam a nossa casa? Eu não vou falar que está à disposição, porque não está à disposição. Mas, gente, Deus teve que trabalhar no meu coração, porque Ele não queria que aquilo ocupasse o primeiro lugar da minha vida. Preciso terminar, mas eu preciso contar mais uma experiência. Como eu compartilhei lá com o pessoal do CLD no TM no domingo, fui um apaixonado por corridas. Durante anos, a corrida ocupou um lugar muito importante na minha vida. Só que chegou um determinado momento, no final dos anos 90, 2008, 2007, 2008, 2009, quando eu me mudei aqui para o Maracanã, eu passei a dar aula de escola dominical. Só que, gente, eu dou aula de escola dominical desde que eu tenho 14 anos. Há quase 40 anos dando aula de escola dominical, ensinando e tal. Nesse momento da minha vida, as minhas aulas de escola dominical começaram a ser dadas de acordo com a minha agenda de corrida. Olha, eu só posso dar aula, tal domingo eu vou estar correndo, não posso dar aula. Tal domingo não posso dar aula porque eu vou correr. E a minha agenda estava sendo feita em função das minhas corridas, isso durante quase 1 ano ou 2 anos. Em função disso, gente, o que o meu Deus fez? Me deu um seríssimo problema no joelho, um problema incorrigível no joelho. Eu tenho desgaste da cartilagem, é irreversível. Nunca mais corri, nunca mais participei de corridas. Sou professor todo domingo na escola dominical. O que Deus fez, gente? Deus tirou algo que estava ocupando o primeiro lugar do meu coração. Deus tirou. Deus tira, gente. Hoje eu faço o quê? Bicicleta. E, gente, eu ando direitinho diante do Senhor. Eu não quero que de forma alguma Ele me tire esse privilégio. Mas o momento que o meu Deus perceber que está ocupando um lugar muito importante da minha vida, o meu Deus vai tirar, gente. Só para concluir. Eu posso ser realizado em tudo aquilo que eu faço, gente. Quando Deus ocupa em primeiro lugar. E Deus, Ele quer o primeiro lugar. E eu quero, só para terminar, eu quero falar o seguinte para você, gente. Por que Deus quer o primeiro lugar, gente? Porque o nosso Deus, Ele é Deus zeloso. Você sabe o que significa a palavra zeloso? O nosso Deus, Ele é ciumento. E quando alguma coisa ocupa o lugar dele na nossa vida, Deus tem zelo, Deus tem ciúmes e Deus pode tirar
Porque Ele quer o primeiro lugar. E eu não quero chegar ao final da minha vida frustrado como o grande rei Salomão, lá no seu palácio, cercado de prazeres, riquezas e mulheres, e ele falando, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, nenhum proveito há debaixo do sol. Mas eu quero terminar minha vida com o apóstolo Paulo, preso na prisão fria, fedida, pequenininha. Conheci a prisão de Paulo lá em Roma. E essa prisão, Paulo escreveu o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Palavras de um vitorioso. Palavras de um homem que tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Um homem que não estava angustiado pelas situações específicas que ele estava passando, onde outras coisas ocuparam o lugar de Deus, porque ele fez tudo para ele mesmo. Mas um servo como Paulo, que viveu em função do Senhor, viveu em função das pessoas, e ele terminou sua vida dizendo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Um homem que não desprezou a graça de Deus, e com essa graça ele foi até o final da sua vida. Olhe para a sua vida, gente. Olhe para os seus valores. Olhe aquelas coisas que estão ocupando o primeiro lugar da sua vida. São quase 8h20. Se você valoriza o Senhor, você ainda vai fazer a hora silenciosa agora, antes da aula. Dá tempo, gente. 15 minutos. Vai lá, vai estar diante do Senhor. Aproveita, já sai daqui e vai estar na presença do Senhor. Porque Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Vamos orar? Oh Deus, obrigado. Porque nós podemos aprender também com homens como o rei Salomão. O homem que usou tanto da sua graça, tantos privilégios, mas chegou ao final da sua vida frustrado, porque ele viveu em função dele mesmo. Nos ensine a viver em função do Senhor, o Senhor em primeiro lugar, para que nós possamos terminar as nossas vidas alegres e felizes, como o grande apóstolo Paulo, que disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e vitorioso terminou a sua vida temendo o Senhor. Nos abençoe, nos ajude, nos leve a considerar essas verdades durante esse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.